Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, na graça desse tempo pascal, nós somos convidados a contemplar Jesus ressuscitado, a luz do mundo, aquele que nos concede a salvação eterna. Então, hoje, escutando a palavra, busque escutar com bastante atenção essas palavras que curam, que salvam e que libertam a nossa alma para uma vida maior e melhor, a vida com Deus. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, São João, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 15. São João, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 15, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Não te admires por eu te haver dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Em verdade, eu te digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos disse coisas da terra e não acreditais, como haveis de acreditar se vos disser coisas do céu? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós encontramos, a partir do Evangelho de São João, esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Diálogo de Jesus com Nicodemos, em que Jesus diz que é necessário nascer de novo, que é necessário nascer do alto. Jesus está falando em um sentido espiritual e Nicodemos entende como se Jesus estivesse falando em um sentido fisiológico, biológico, que seria impossível a gente voltar para o útero da nossa mãe. Não é possível isso. Mas espiritualmente é sim possível. E não somente possível, mas necessário. Vos é necessário nascer do alto. E como é que esse nascimento acontece, Frei? Acontece exatamente a partir da ação do Espírito Santo. Se a gente for olhar a vida de alguns santos da igreja, como por exemplo Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu de novo. Ele nasceu uma vez de Santa Mônica e depois ele nasceu de novo. A partir do momento que escutava as pregações de Santo Ambrósio, que buscava a verdade e teve uma experiência sincera com o amor de Deus, Agostinho nasceu do alto, nasceu da ação do Espírito Santo. Assim também foi com São Francisco, aquele jovem aventureiro que foi para a guerra querendo ser nobre, querendo ser famoso. E um determinado momento da vida, Francisco nasce de novo, nasce do alto. A gente pode falar também aqui de Santo Inácio de Loyola, que também era um guerreiro. A partir daquela experiência, levou um tiro de canhão na perna, ficou durante vários dias ali, se recuperando, lendo ali a vida dos santos, e disse, por que eu não posso ser santo também? E teve essa grande experiência de conversão, nasceu do alto. E assim a gente pode falar de muitos homens e mulheres ainda hoje, que às vezes até com cabelo branco, podem fazer a experiência de nascer do alto, nascer da ação do Espírito Santo.
Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós também somos convidados a nascer do alto, a nascer para uma vida com Deus, uma vida nova, uma vida renovada, uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Isso é possível à medida que a gente abre o nosso coração à ação de Deus. Jesus disse que ele veio para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E não é somente ter a vida eterna depois da morte, mas nós podemos provar a vida eterna já nessa vida. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, hoje, você, somos convidados a nascer de novo. Nascer pela ação do Espírito Santo, para enxergar o mundo com os olhos de Deus, para guiar a nossa vida nesse mundo, nesse tempo, segundo a vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, está em você, mas às vezes ele está tão preso, porque a gente não permite que ele faça em nós o que ele tem que fazer. Quando São Paulo diz: não contristeis o Espírito Santo, é exatamente deixar o Espírito Santo triste. Quando é que a gente deixa o Espírito Santo triste, Frei? Quando a gente não permite que ele faça em nós o que ele tem que fazer. E o que o Espírito Santo tem que fazer em nós, Frei? Nos santificar. A missão do Espírito Santo é nos santificar. E eu preciso deixar que ele faça isso. Nascendo do alto, se deixando mover e guiar por ele. Abra o seu coração, nasça para o céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.